No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre a possibilidade de Torreira, volante da seleção uruguaia, virar reforço do Flamengo. Informação importante envolvendo São Paulo e as finanças, o Red Bull Bragantino vai dar uma bela ajuda para esses primeiros meses da gestão Júlio Casares. Vou falar ainda sobre o Palmeiras bem perto de mais uma taça. Tem detalhes sobre as classificações de Vasco e Bahia na Copa do Brasil, além de números consolidados desses primeiros meses do pay-per-view do Campeonato Carioca. Vou te contar o quanto o seu clube vai faturar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, é super importante e ajuda demais ao canal do Nicola, combinado? Sempre lembrando que de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem o programa do Nicola com várias entrevistas, interatividade, bastante coisa legal. Conto com a presença de vocês a partir das 8, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica bem legal para você. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já parou para pensar na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou bilhar totalmente personalizada aí na sua casa? Por exemplo, com o escudo do time do seu coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlim Bilhares, uma empresa super bacana que acaba de virar parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo. Como, por exemplo, a mesa 2 em 1, de jantar e também de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlim Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados, além do Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Entre agora mesmo no site da Carlim Bilhares, vou deixar o link na descrição desse vídeo e você vai curtir bastante a infinidade de produtos e modelos à disposição. Vire agora mesmo cliente. Tenho certeza que você vai curtir e se divertir bastante com a Carlim Bilhares. Bora começar o vídeo falando sobre os jogos da Copa do Brasil dessa quarta-feira. Vasco e Bahia estão na terceira fase, até por isso garantiram R$1.700.000 de prêmio. Esse é o prêmio pago pela CBF. Dinheiro que vem em ótima hora para o Vasco da Gama, que tenta colocar a casa em ordem e pagar vários dos salários atrasados. O Vasco se classificou depois de vencer o Tombense por 2-1 em Tombos. Vitória construída com gols no começo de cada um dos tempos. Logo no comecinho do jogo, o Gabriel Peck, que é o principal destaque do Vasco nesse início de temporada, abriu o placar. No comecinho do segundo tempo, em cobrança de falta, o Andrei fez 2-0. E no final, já na reta final do jogo, o Daniel Amorim descontou para o Tombense, que até tentou fazer uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu chegar ao gol do empate. O Vasco da Gama só volta a jogar entre 2 e 9 de junho. E vai esperar para conhecer seu próximo adversário a partir de um sorteio que será realizado muito em breve. O Vasco que precisava da classificação até por conta do ponto de vista financeiro, mas mais do que isso para recuperar a confiança do elenco e também do torcedor. Uma série de problemas ainda têm sido observados, embora as primeiras semanas de trabalho do Marcelo Cabo sejam boas. O time ainda precisa de um meia, na minha opinião, e também de um volante, um meia mais criativo que consiga organizar o jogo e um volante com um pouquinho mais de qualidade para acelerar os passes. Bora falar também sobre o Bahia com uma classificação mais tranquila do que a do Vasco. Vitória por 4-1 em cima do Manaus dentro de casa. O Bahia chega a abrir 2-0, toma 2-1 e faz mais 2 gols, 4-1. Os gols do Bahia: Rodriguinho, o Tassiano marcou o segundo, o Conte de cabeça marcou o terceiro, Tassiano e Conte recém-contratados, e o Rossi fechou o placar com mais uma assistência do Patrick de Luca, muito bom jogador, ex-Palmeiras. O único gol do Manaus foi marcado pelo Vanilson. O Bahia que tem oscilado demais na atual temporada, muitas goleadas e algumas derrotas de difícil explicação. De qualquer maneira, a classificação para a próxima fase também era fundamental. Bora te atualizar mais um pouquinho a respeito da venda dos pacotes de pay-per-view do Campeonato Carioca. Lembrando que para essa edição há uma novidade importante no Campeonato Carioca, além da transmissão em TV aberta da Record, os clubes têm sido os responsáveis pela venda do pay-per-view, ou seja, quanto mais vendas, mais dinheiro entrando nos cofres dos clubes, eles vão ficar com mais ou menos 65% de cada assinatura, enquanto com um contrato antigo com a Globo eles ficavam com cerca de 35%. 2 dias atrás aqui no canal do Nicola te contei sobre os percentuais, quanto cada um dos clubes grandes havia vendido em termos percentuais dos pacotes de pay-per-view. O Flamengo liderava com 63%,
Vasco e Fluminense 12,5% para cada um. O Botafogo aparecia na quarta colocação com 8,7% e o restante, cerca de 3%, divididos entre os clubes, entre os demais clubes. E esses números eram puxados por Boa Vista, ou melhor, esses números eram puxados por Volta Redonda, Madureira e Bangu. Queria agora identificar para vocês quanto cada um desses percentuais representam e, enfim, conseguir descobrir o valor total. Até esse momento foram vendidos cerca de 200 mil pacotes de pay-per-view, que renderam 9,9 milhões de reais. Essa divisão da grana vai se dar de acordo com o número de percentual de cada um dos clubes. O Flamengo, por vender mais percentuais, por vender mais pacotes, vai ficar com uma bolada maior. Nesse momento, o Flamengo aparece em primeiro com 126 mil pacotes vendidos. Desses 200 mil, 126 mil são de rubro-negros. Fluminense e Vasco aparecem na segunda colocação com 25 mil pacotes vendidos cada. A quarta colocação, como eu já contei, é do Botafogo, com 17.400 pacotes vendidos. Os outros 6.600 são dos outros clubes que participam da primeira divisão do Campeonato Carioca. Tem só mais um número importante a respeito desse assunto. Desses 200 mil assinantes do pay-per-view do Campeonato Carioca, 90 mil assinaram com operadoras. Outros 110 mil assinaram diretamente com seus clubes, demonstrando que há muito mercado a ser conquistado. Embora também é preciso registrar que especialmente o Flamengo teve enormes problemas com a Flá TV+, a responsável pela transmissão dos seus jogos. Os outros três, Fluminense, Botafogo e Vasco, se aliaram a uma empresa com bastante lastro, com bastante mercado nesse assunto e acabaram não tendo tantos problemas. A Flá TV+, depois de um começo bastante complicado, ao que parece vai colocando a casa em ordem. Bora falar agora sobre o Palmeiras, bem perto de mais uma taça. O Palmeiras que acaba de ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, pouquinho antes já havia vencido o Campeonato Paulista e está apenas a um empate de ganhar também a Recopa Sul-Americana. Isso porque o Verdão na noite dessa quarta-feira venceu o Defensa e Justiça na Argentina por 2-1. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo Rony, sempre o Rony, especialmente em torneios sul-americanos, e também por Gustavo Scarpa, em linda cobrança de falta. O Brian Romero havia marcado para o Defensa e Justiça. O placar do jogo foi de 1-0 para o Palmeiras, 1-1 e 2-1 com a cobrança de falta do Scarpa. O Palmeiras garante o título na próxima quarta-feira, possivelmente em Brasília, com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Palmeiras vencendo, obviamente, será campeão com 2 vitórias. O prêmio prometido pela Conmebol pro vencedor desse torneio é de 7 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras nunca conquistou a Recopa, seria a sua primeira taça nesse campeonato. É importante lembrar que o Defensa e Justiça teve um gol seu anulado aos 36 do segundo tempo, um gol bem polêmico. O trio de arbitragem entendeu o lance de impedimento do centroavante do Defensa e Justiça. Muita gente compreendeu que a marcação se deu de forma equivocada. Talvez o resultado mais justo em relação a esse lance específico seria do placar de 2-2. Queria destacar os números do Rony, autor do primeiro gol da partida. Em competições sul-americanas pelo Palmeiras são 12 jogos com 6 gols e 8 assistências. Ou seja, em 12 partidas ele tem 14 participações para gol. Rony que vive fase espetacular, especialmente nesse tipo de jogo, de mata-mata. Depois da partida, o Abel Ferreira deu uma entrevista e abordou sobre uma série de temas. Fiquei com a impressão de que quando perguntado a respeito dos reforços ou de reforços, o Abel demonstrou alguma irritação, dando a entender que já deixou bem claro sobre a necessidade de contratação de atletas. Também separei um outro trecho em que ele admite ter errado. Durante o decorrer da partida, ele entendeu que precisava ter feito alterações de forma antecipada. Separei a frase, abre aspas. Também cometo erros. Deveria ter feito as substituições mais cedo. O Felipe Melo estava fazendo seu primeiro jogo na temporada. O Zé Rafael vinha de recuperação. Assim como o Rafael Veiga, fecha aspas. O Abel bateu muito durante a entrevista numa tecla de que o Palmeiras, com esse time titular, só voltou a trabalhar junto a partir de 2 de abril. Então houve pouco tempo para que esse time fisicamente estivesse bem para esse jogo. Em compensação, Defensa e Justiça já treina junto há 2 meses. E de acordo com o Abel, esse foi um trunfo dos argentinos de qualquer maneira, mesmo sendo pior em várias das estatísticas da partida. O Palmeiras volta com um excelente resultado e para mim está praticamente campeão. Bora falar agora sobre o São Paulo e a importância do Red Bull Bragantino nas contas de Júlio Casares, o novo presidente tricolor, especialmente nesses primeiros meses de gestão. São Paulo se envolveu em uma série de problemas financeiros. Vou tentar fazer um resumo breve das dívidas do São Paulo.
12 milhões de reais com o Daniel Alves. São Paulo deve cerca de 6 milhões de reais ao Orlando City pelo Kaká. São Paulo deve 22 milhões de reais ao Dinamo de Kiev em ação que corre na FIFA e pode render punição ao tricolor. Tem mais 15 milhões de reais para o Atlético Paranaense em relação ao Pablo. E o São Paulo, a partir de março, também tem de começar a pagar para os atletas 6 milhões de reais por mês, referentes à folha salarial do ano passado, que o Leco não pagou sob a justificativa da pandemia. Em meio a esse caos financeiro, São Paulo decidiu suspender as contratações de reforços. A boa notícia é que o Red Bull Bragantino está contratando 2 atletas do São Paulo que vão garantir a entrada de mais ou menos 32 milhões de reais nos próximos meses. Um é o Elinho, que já havia sido emprestado ao Red Bull Bragantino, empréstimo de 2 milhões e 600 mil reais. O Red Bull Bragantino vai comprar o jogador em definitivo. Vai pagar cerca de 23 milhões de reais para ficar com 80% dos direitos econômicos. O tricolor ainda fica com 20% de uma venda futura. Ou seja, 2 milhões e 600 pelo empréstimo, mais 23 milhões pela compra em definitivo. E a gente está falando de quase 26 milhões de reais para um atacante que tinha pouquíssimo espaço no elenco tricolor. Outro atleta revelado na base do São Paulo e que está sendo comprado pelo Red Bull Bragantino é o Gabriel Novaes, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Gabriel surgiu muito bem nas categorias de base do tricolor, chegou a ser artilheiro de Copinha e foi emprestado ao Barcelona B. Não foi bem por lá, ainda esteve no Córdoba, voltou para o Brasil e estava recentemente no Bahia. O Bahia até tinha a opção de comprá-lo, mas não teve capacidade financeira para fazer o investimento. Já o Red Bull Bragantino vai pagar ao São Paulo 900 mil euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante, apostando que ele pode recuperar o bom momento e os gols perdidos da época em que ele jogava nas categorias de base do tricolor. 6 milhões do Gabriel Novaes, mais os 26 milhões do Elinho, totalizando 32 milhões de reais, é quanto o São Paulo deve faturar nas próximas semanas em negociações vindas do Red Bull Bragantino. Muito pouco, se você levar em consideração que o São Paulo projeta para 2021 a necessidade em vendas de 176 milhões de reais. De qualquer maneira, é melhor ter 32 milhões de reais na mão do que nada, concorda? Bora fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de Torreira, volante de 25 anos de idade, do Arsenal e da seleção uruguaia, virar reforço do Flamengo. Informação divulgada pelo jornalista Bruno Andrade. Ele apurou que o Torreira não quer mais ficar na Europa, especialmente depois da perda da mãe, Dona Viviane de Páscoa, 53 anos de idade, mais uma vítima da Covid-19. Até por isso, para ficar um pouco mais perto dos familiares, Torreira decidiu que quer voltar à América do Sul. Está incomodado com a situação dele no Arsenal, não vinha jogando, foi emprestado para o Atlético de Madrid, também não vem sendo muito aproveitado no time espanhol. O contrato de empréstimo termina na metade do ano e a partir daí, diante de todas as dificuldades, Torreira tem tentado convencer os dirigentes do Arsenal a emprestá-lo ou vendê-lo para algum clube da América do Sul. A venda é bem complicada, levando em consideração que ele foi comprado pelo Arsenal em 2018 por 30 milhões de euros. Nenhum clube do Brasil, nem da Argentina, muito menos do Uruguai, vai ter capacidade financeira para fazer um investimento tão alto. O que poderia surgir era algum empréstimo para algum gigante do futebol sul-americano, imaginando que o Torreira pudesse se valorizar, voltar a jogar, ficar um pouco mais animado, para no momento seguinte ser revendido. E é nesse cenário, de acordo com o Bruno Andrade, que o Flamengo fez uma consulta aos dirigentes do Arsenal. É bom citar, conversei com um dirigente do departamento de futebol do Flamengo antes de gravar o vídeo, e ele assegurou que o Torreira não faz parte dos planos. De qualquer maneira, quero trazer todos os detalhes e as informações e vocês tirem suas próprias conclusões. Para quem não conhece, o Torreira é muito bom jogador, atleta da seleção uruguaia. Ele é baixinho, mas ocupa todos os espaços no meio de campo, tem bom passe, tem ótima capacidade financeira, também vai muito bem nos desarmes. Também, de acordo com a imprensa europeia, o Torreira hoje daria preferência para jogar no Boca Juniors, caso fosse liberado pelo Arsenal. Inclusive, por lá, garantem que já existem conversas entre o Torreira, o Arsenal e o Boca Juniors. E seria nesse contexto, sabendo dessa informação, que o Flamengo tentou se aproximar do Arsenal para tentar descobrir as condições do negócio. Se virasse, seja para o Flamengo ou para qualquer outro clube de futebol do Brasil, Torreira seria um baita reforço. Gosto demais dele, queria saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre a possibilidade de o Torreira jogando no futebol brasileiro.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Para quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações toda vez que pintar vídeo novo, live ou programa do Nicola, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Combinado? Volto de tarde com mais um vídeo, volto com o programa do Nicola a partir das 8 horas e conto com a sua companhia. Abraço, tchau, tchau!